Alô, alô, amigos, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos que já estão inscritos no canal e bom dia àqueles que estão, porventura, chegando pela primeira vez. Aquele tapete vermelho para todos vocês, né? E já desejando aí a todos uma ótima sexta-feira, né? Aquela sexta-feira do sextou, como a gente sempre fala, né? E que promete um final de semana, como sempre, maravilhoso, dependendo do tempo, que a natureza é que é responsável por esse plano de fundo, não menos importante, claro, que o plano de fundo, né? É simplesmente aquilo que teremos, né, para poder completar o visual. Então é a natureza que se encarrega dessas coisas e nós temos que celebrar, né? Conforme ela determinar, né, será celebrado, né, da mesma forma. Então, né, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Marcílio André, que é o canal Amante da Vida, onde a gente, né, sempre nas sextas-feiras, né, sempre bate um papo aqui, né, tete a tete, para falar sobre o dia, como será, o final de semana e todas aquelas outras coisas, né, a mais que estão por vir. Então, já vai deixando aquele like, correto? Se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que merece, né, ter um canal diferente, uma coisa nova, né, inspiradora, né, que fala sobre a vida, amar a vida, gostar da sua própria vida, respeitando as pessoas, respeitando os animais, a natureza, tudo, né, que for, né, e que tiver ao nosso redor, para que a gente sempre siga, né, uma vida mais prazerosa, uma vida mais amorosa, respeitosa, e é assim que tem que ser. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, né? Compartilha. Se inscrevendo no canal, você sempre terá, né, aquela informação, né? Sempre será avisado de que quando terá um vídeo novo, porque aqui temos bastante conteúdo, temos bastante, né, informação e para quem conhece o canal, né, tem aquela malhação, né, aquele cuidado com a saúde, né, o exercício físico, tanto na academia quanto no conforto do nosso lar, em locais externos, né, onde a gente se sente muito bem, e para colocar para as pessoas que é imprescindível, né, o exercício físico, o cuidado com a saúde, porque nós temos essa vida para viver e precisamos dela e que ela seja né, levada com o máximo de respeito, de carinho, para que a gente, né, perpetue cada vez mais a nossa presença para aqueles que gostam da gente, para aqueles que amam a gente e que a gente gosta sempre de estar perto. Correto? Então, seja bem-vindo ao canal e o Bom Dia de hoje, ele fala sobre a vida que a gente leva, né? Essa vida corrida, essa vida sem tempo para poder fazer as coisas, né? E essa loucura, né? Que a gente, ou nós, né? Estamos inseridos sempre, não tem como a gente escapar dessas coisas, né? Mas a gente pode, né? Dar uma melhorada, dar uma acalmada para poder olhar e ver, enxergar e tentar fazer com que essa correria se acalme um pouco para a gente, né, colocar a vida aí nos trilhos, as coisas nos trilhos. Então, essa correria do dia a dia, trabalho, né, são coisas para fazer, cuidar da família, né, pagar as contas. Então, isso aí deixa a gente, às vezes, um pouco assim, né, um pouco perturbado, né, com essas questões, mas é a sociedade, né, que a gente vive, né, e são as coisas que são colocadas para a gente, né? E algumas regras, né? E nós temos que seguir, né? As regras que estão colocadas lá para todos nós seguirmos, né? Trabalhar, né? Pagar as nossas contas, conquistar, né? Desfrutar das coisas que a gente, né? Consegue captar, consegue, né, obter
Então, essa loucura do dia a dia, né, mudou muito a vida, né, nosso cotidiano, né, um pouco mais lá atrás, na minha época de jovem, as coisas eram um pouco mais tranquilas, mas era aquela época, né? As épocas, elas são diferentes. E quem passa de uma época para outra, 20, 30, 40 anos, às vezes, né, sofre um pouco com essas mudanças, mas as mudanças são necessárias, porque nós estamos vivendo, nós estamos concorrendo com os mais jovens, né? Porque sempre vai ter gente mais jovem e nós vamos, né, cada vez subindo mais a idade, vamos ficando mais experientes, né? Mais, vamos dizer assim, eh, conhecendo mais as coisas, porque nós viemos de uma outra época e a gente tende a ter essa maturidade, né, de entender que eh, era diferente lá atrás, mas nós estamos aqui no tempo de hoje, então nós temos que nos conectar, nos adaptar, né, a essas coisas que estão, né, presentes agora, porque nós estamos aqui, né, como pagar as contas pelo celular, não ter que ir mais a banco, né, essas coisas virtuais que tanto, né, confundem a cabeça das pessoas que vieram lá de trás como eu, né, mas que são imprescindíveis para hoje em dia. É até uma proteção que, se você estiver em casa, você não precisa sair de casa para ir ao banco para fazer um pagamento, você já se protege um pouco dos alheios, né, que estão sempre na espreita, esperando uma boa oportunidade ou uma má oportunidade, né, para se beneficiar, né? E mais a virtualidade também tem os seus caminhos tortuosos. Então, temos que nos proteger a todo tempo com inteligência, com calma, né? E sempre nos momentos, né, assim, de mais fragilidade, que são nos momentos da manhã, principalmente para as pessoas, né, que têm a minha idade, a minha faixa etária, ou mais um pouco, nós acordamos, não só nós, né, outras pessoas também com a faixa um pouco mais abaixo. Então, quando nós acordamos, nós estamos um pouco mais vulneráveis, né, mais suscetíveis a aceitar algumas coisas que nós não estamos ainda conectados, ainda com o acordar. Então, somos pegos de surpresa, né? Pegos, né? Ou pegos de surpresa, como queiram, com algumas situações que nós temos que parar e pensar, analisar se aquilo ali que está acontecendo está tudo certo, está tudo ok. Então, tomar cuidado quando, ao acordar, em receber um telefonema, alguma coisa, alguém chamar, né, dizer que precisa falar com você, né, no seu portão, na sua porta, né, porque de manhã cedo a gente acorda e fica ainda um pouco, né, procurando o norte, ou o sul, ou o leste, ou o oeste, o que seja. Então, o momento é complicado, mas temos que ter calma, parcimônia, né, como eu sempre falo, parcimônia, aquelas palavras lá de trás, né, que eu sempre uso porque eu sou daquele tempo lá de trás, então estou vivendo hoje, mas as palavras, né, que eu tenho, o vocábulo que eu tenho, eu trago de lá também algumas coisas que não são usual no nos dias de hoje, né? Então, temos que tomar cuidado até com a situação da virtualidade, né? Porque ela também pode, é uma ferramenta maravilhosa, eu não tenha dúvida, que leva a gente para lugares que a gente nem precisa pisar, a gente só precisa ver. Então, há que se tomar muito cuidado com todas as coisas que são, né, passadas, né, que vêm as novidades. Então, nós temos que sempre estar conectados, né, embora fique um pouco difícil às vezes para algumas pessoas né, da minha faixa etária ou um pouco mais acima, né, de ser inserido nesse contexto. Mas eu mesmo era um pouco reticente a essas coisas, né, há um certo tempo atrás, por conta ainda de estar trabalhando, aquela coisa toda, então eu não me envolvia muito e não ficava muito atento a essas coisas. Não que eu, né, desse algum motivo para ser prejudicado, porque eu sempre estive alerta, mesmo não estando presente muito na virtualidade. Então eu sempre me preocupei, né, no real, né, para que as coisas não acontecessem comigo e me desse algum prejuízo. Mas, com o passar do tempo, né, agora, né, já um pouco mais de tempo, né, já tenho mais um tempo agora 24 horas eu consigo controlar o meu tempo, antes não, então agora. E, por esse motivo, eu vim e estou aqui, inclusive, né, fazendo
o amante da vida, porque senti necessidade de conversar, de falar com outras pessoas, né, que têm a minha faixa etária ou até um pouco mais novo, né, para que você pode fazer o que você achar que deve fazer com o tempo, quando você tem tempo para fazer as coisas, né, as coisas ficam um pouco mais fáceis, mais suaves. Então, eu estou nesse contexto e estou me divertindo muito, aprendendo muito, né? Porque a vida é um aprendizado, até para nós que já estamos acima de 60. Então, quem pensar que já sabemos tudo, não, não sabemos tudo, né? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, né? Isso aqui é a passagem, né? Precisamos entender, né? Eu, pelo menos, entendo dessa forma, que é a vida né, que eu tive, que eu tenho, né? Eu venho evoluindo a cada ano, a cada década, e aprendendo a viver, claro, sempre, né, na questão, né, psicológica, questão de calma, paciência, tranquilidade, amor, né, aquela coisa toda, para poder, né, chegar sempre às conclusões, né, que sejam mais, né, tranquilas, mais plausíveis. Então, eu venho me policiando há muito tempo, né, e aprendendo cada dia mais, né, e seguindo a vida, né, e melhorando sempre, é claro e evidente, para que a evolução seja, né, concluída, né? Então é assim. Então, por esse motivo, eu estou aqui falando com vocês agora. Né, passei o tempo de 24, né, o ano de 24, estudando muito, né, pesquisando muito, vendo muita coisa, ouvindo muita coisa, lendo muita coisa, e vi que cabe, né, o conhecimento é uma coisa que leva você mais longe, leva você, né, a sonhar como se fosse uma criança lá que está olhando para o céu, vendo aquela vastidão, olhando o mundo, a rua, né, e pesquisando e falando, caramba, as coisas são enormes, são grandes. Então, né, coisas novas, coisas, né, que a gente vai, ou nós vamos, né, descobrindo, dá uma sensação de que você está iniciando, que você está começando a andar agora. Então, tem sido muito, muito prazeroso estar aqui fazendo conteúdo para vocês, né? E alguns eu nem conheço pessoalmente, é só na virtualidade, mas que está sendo uma experiência maravilhosa, uma experiência maravilhosa, e seria bom que todos, né, tivessem essa visão, mas cada um no seu tempo. Então, eu chegou o meu tempo, então eu estou aqui fazendo. Então, é um prazer imenso estar aqui e conversando com vocês, né, e fazendo parte da rede. Não sei qual o alcance, mas pretendo que seja um alcance maior possível para que chegue a mais pessoas, que as pessoas tenham, né, essa expertise, né, e saibam que é maravilhoso fazer conteúdo e passar para outras pessoas e tentar fazer com que essas pessoas enxerguem uma coisa maravilhosa, uma coisa boa, cara. Eu, sinceramente, estou muito, muito feliz de estar fazendo o que eu estou fazendo neste momento e espero, né, claro, seguir em frente e vou seguir em frente, independente do que seja, né, porque é um projeto que eu já vim pensando há um tempo e agora eu coloquei em prática. Então, o resultado, ele já está, ele já existe, eu já estou aqui falando com vocês, esse resultado já é magnífico, eu já fico muito satisfeito, já estou muito satisfeito com o resultado de estar passando isso para algumas pessoas, né? Então, o bom dia de hoje é para isso, para, né, tentarmos, né, reverter aí essa situação das coisas muito atribuladas que a gente tem hoje no dia a dia e colocarmos aqui, né, um papo, um bate-papo, uma palavra, né, de carinho, de, né, uma força, uma motivação para as pessoas e dizer que, cara, idade, tem pessoas aí que começaram o seu negócio aí com 60, 65, 70, 80 anos. Então, não pense que acabou, entendeu? Vem desfrutar, vem para a fonte, beba a água da fonte e você vai ver que é deliciosa, é maravilhosa. Eu não tenho mais assim palavras para expressar o que eu estou sentindo neste momento, que é muito bom, muito prazeroso estar fazendo, né, este canal, o Amante da Vida. Vocês não tenham dúvida de que isso está me fazendo crescer muito mais como pessoa, como, né, como indivíduo, né, social. Então, esse é o papo de hoje, né? E
Gostaria que vocês também tivessem essa oportunidade de fazer aquilo que estão, né, querendo fazer e vão fazer. Isso é importante. Para mim está sendo magnífico, não tenho dúvida nenhuma, está sendo magnífico para mim. A cada dia um aprendizado, a cada dia uma coisa maravilhosa. Então, vem comigo, fique aqui comigo, né? Se inscreve no canal, dê aquele like, né? Compartilha e mostre para as pessoas que eu aqui nos meus 63, né, que eu sempre falo, 63 e 4 meses, estou fazendo a minha parte, tentando fazer com que as pessoas sejam cada vez mais felizes e ampliem mais o horizonte da sua vida. E é a minha missão. Eu escolhi isso como missão e missão dada é missão cumprida, né? Então, um bom dia para todos. Quem vai ver o vídeo à tarde, boa tarde. Quem vai ver o vídeo à noite, boa noite. Mas que seja um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, que é o dia do sextor. Bom final de semana, maravilhoso sábado, um estupendo domingo, né? Para que tudo corra direitinho, na paz. Paz e bem, força, Marcílio André, sempre com você aqui no canal Amante da Vida, tapete vermelho para todos vocês que já estão aqui comigo e que estão chegando agora. Muito prazer, um bom dia, fiquem na paz. Valeu!